Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por esta oportunidade de meditarmos nesta noite mais um pouquinho da palavra. Curva a sua cabeça, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que você possa sentir no seu coração esta palavra que Deus tocou muito no meu coração também. Pai, muito obrigado por esse momento que temos a oportunidade, o prazer e a alegria de juntos meditarmos na Tua palavra. Fala com cada um de nós na individualidade, na necessidade de cada um, eu te peço. Usa-me agora com a direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós meditarmos, parabéns aos pais, né? Estamos chegando no final do dia, mas hoje foi o seu dia, Pai. Que Deus te abençoe, continue te dando sabedoria, discernimento, que te oriente nas decisões que você precisa tomar. E eu sei que Deus tem um grande plano e propósito na sua vida aí no seu lar. Seja realmente o sacerdote do lar, possa conduzir a sua família cada dia na direção do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo seu dia, viu? Que Deus te abençoe. Hoje de manhã lá na igreja nós meditamos também uma passagem que falava sobre assuntos importantes na casa do Pai. É na casa do Pai que nós temos a liberdade, é na casa do Pai que a gente guarda muitas lembranças daquilo que aconteceu na casa do Pai. E muitas coisas eu comentei, minha experiência, aquilo que de fato foi marcante na minha vida, porque na casa do Pai nós temos sempre lembranças boas. E alguns talvez poderão não ter lembranças boas da casa do Pai, ou talvez não tiveram uma casa. Mas nós mencionamos ali lembranças que Deus quer que a gente traga à memória. E muitos até conseguiram reverter, não tiveram boas lembranças na casa do Pai, mas conseguiram, com a ajuda do Senhor, construir uma família para que também os seus filhos tivessem essas boas lembranças, uma vez que talvez você não pôde ter. Mas hoje eu quero falar sobre um assunto bem parecido, de volta à casa do Pai. De manhã eu falei na casa do Pai, o que acontece na casa do Pai. E agora eu vou falar de volta à casa do Pai. E pegando aqui os ensinos de Jesus, ele sempre foi alguém, né, muito especial em contar histórias, em passar uma verdade através de uma história, para fixar, para que de fato as pessoas jamais se esquecessem dos seus princípios, daquilo que ele estava querendo fazer com que as pessoas guardassem em seus corações. Então, nós vamos mencionar aqui uma passagem muito importante. Mas antes disso, tem um versículo aqui em Provérbios 16, 25, que tem tudo a ver com de volta à casa do Pai, que está escrito assim: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Olha que coisa interessante. Às vezes nós achamos que esse caminho que estamos trilhando é um caminho que vai nos trazer alegria, vai nos trazer satisfação, não há perigo, não há menor sombra de preocupação com relação a esse caminho que eu estou trilhando. O coração do homem é enganoso, cuidado. E às vezes nós estamos trilhando por esses caminhos errados. E nós vamos ver agora uma história muito importante. Jesus estava lá com os pobres, né? Estava lá com os pecadores, e ele estava ali tentando, né, passar as boas novas de salvação, resgatar esses pecadores. E ele era criticado pelos escribas, pelos fariseus, porque ele se assentava junto, comia junto com os pecadores. Ora, ele veio buscar o que se havia perdido. E, nesse contexto, ele vai contar uma parábola. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida. Uma pessoa que tem 100 ovelhas perde uma, ele vai atrás daquela que perdeu. Uma mulher que tinha 10 dracmas perdeu uma, ela varre toda a casa em busca daquela perdida. Depois, ela vai se alegrar com as suas amigas por ter achado aquela dracma perdida. E agora, na sequência desse contexto, Jesus conta essa parábola do filho pródigo, que nós conhecemos muito bem. Mas tem lições preciosas que a gente pode extrair mais uma vez dessa parábola. Preguei já várias vezes sobre essa parábola e agora Deus me abriu mente para focar outros pontos, outras situações que nós vamos aprender. Então, queria que você abrisse comigo aí a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo 15, de 11 a 24, que vai falar a parábola do filho pródigo. Então, tá lá. Jesus continuou, que ele já tinha contado 2 parábolas, né? Porque os publicanos e pecadores estavam reunidos com ele, comendo,
e os fariseus, os mestres da lei, né, os escribas, estavam lá criticando porque ele recebia pecadores e comia com eles. Então ele contou aquelas duas parábolas da ovelha perdida e da dracma, e agora ele continua para ilustrar o porquê que ele estava sentando com os pecadores, para ilustrar para aqueles homens da lei que se julgavam superiores aos outros. Nós não nos contaminamos, nós não nos assentamos com os pecadores, nós somos uma elite, nós somos mais importantes. Então, para essas pessoas que talvez muitos hoje se julgam dessa forma, não, eu tenho um nível espiritual maior, jamais eu posso me assentar com alguém ou gastar tempo com uma pessoa inferior. E, infelizmente, hoje existem pessoas orgulhosas, mas ele agora, continuando nesta parábola com o filho pródigo, e nós vamos ler agora. Então, capítulo 15 de Lucas, versículo 11 em diante. Jesus continuou e dizendo, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui, depois nós vamos dar sequência. Nós conhecemos muito bem esta parábola, né? Conhecemos muito bem a história desses 2 filhos, né? O mais novo, o filho pródigo, aquele gastão, aquele que esbanjou toda a fortuna. E naquela época, pedir a herança era algo desonroso. Era como se encarasse assim, olha, meu pai para mim já está morto. Porque a herança era repartida quando o proprietário, o dono, né, daquela fazenda, morresse. Aí sim, iria se fazer a repartição, ia fazer a divisão de quem é de quem. Então, pedir a herança antecipada era desonroso, mas o pai não negou, o pai deu a parte dele. Claro que ele tinha 1/3 da fazenda, 2/3 pertenciam ao seu irmão mais velho, o primogênito, e ele recebeu aquele 1/3, como nós vimos aqui, foi para uma terra distante, foi esbanjar, né? E é muito próprio de um jovem achar que o mundo tem coisas boas para oferecer para a gente. A gente acha que, puxa vida, pelo fato de eu estar na casa do Pai, pelo fato de estar dentro da igreja servindo ao Senhor, eu estou limitado, eu estou amarrado, eu não estou podendo usufruir o que o mundo tem para me proporcionar. Quero dizer que o mundo não tem nada de bom para te proporcionar. E eu marquei aqui alguns pontos que eu quero seguir para não perder o raciocínio. Então, esse jovem pediu parte da herança antecipadamente. E o pai, amoroso, sabendo que ele estava fazendo errado, sabendo que ele estava indo por um mau caminho, né? Não falei que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. O pai sabia, ele vai dar cabeçada, ele vai se arrebentar nesse mundo, porque esse mundo não tem nada para oferecer. Esse bem que ele recebeu agora, essa herança, essa parte da herança, vai acabar um dia. E o que vai ser dele? Mas o pai, conhecedor de todas as coisas, já tendo a experiência, né, nesse caso da história, permitiu que o filho saísse. Então, esta parábola relata, né, dos 2 filhos, né? E a gente depois vai falar do filho mais velho também. Mas Deus sempre quer
Aí, como pai amoroso que ele é, sempre ele quer que você retorne à casa do pai. Se você está longe por algum motivo, ele espera, como este pai da história aqui, que você volte e regresse para a casa do pai. E nós vamos continuar. O versículo 14 a 16, nós lemos que ele estava distante naquela região e gastou todo o dinheiro com mulheres, com farras, amigos. E eu posso até imaginar, quando a gente tem amigos, quando a gente tem dinheiro, melhor dizendo, a gente tem amigos, porque é interesse, né? As pessoas querem o quê? Aproveitar daquele benefício que você tem para oferecer. Mas quando acaba o dinheiro, quando você está precisando, quando você necessita de uma ajuda, os amigos, entre aspas, não são amigos, são interesseiros, desaparecem. E ele estava lá, né, de 14 a 16, esses versículos que nós lemos, estava solitário. Quantas vezes, né, a gente fica solitário? Mas é uma coisa interessante para a gente pensar. Quando a gente está na casa do Pai, a gente está na presença do Senhor, as bênçãos vêm, a prosperidade vem, a alegria vem, a satisfação vem, mas cada vez que a gente vai se distanciando da casa de Deus, nós vamos nos sentindo solitários. E aí começa a vir o quê? A tristeza, porque este mundo, aquilo que eu pensava que o mundo poderia me proporcionar, estou vendo agora que é frustração, estou vendo agora que não preenche a satisfação da minha vida, não preenche a alegria que eu tinha na casa do Pai. E agora, esse filho, né, ele começa a refletir. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais vazio nós vamos ficando. Ele estava totalmente distante da casa de seu pai. E ele lembrou-se do que ele tinha na casa do pai. A alegria que ele tinha na casa do pai. E ele lembrou-se, puxa vida, os trabalhadores do meu pai, os trabalhadores, os empregados do meu pai, comem uma comida farta, tem uma mesa lá, tem um banquete diário para eles comerem, uma comida que sustenta. E eu aqui, longe, distante, né? Isolado, abandonado, estou comendo aqui, tenho vontade de comer a comida dos porcos. E se o porco, naquela época, era tido como um animal imundo, para um judeu, então, para um hebreu, era o fundo do poço. A coisa terrível para ele ter que conviver com o porco e ainda comer a comida do porco, cuidar do porco e comer a comida do porco. Então, chegar ao fundo do poço. Ele chegou ao fundo do poço, lugar mais baixo, lugar mais desprezível, né, que um israelita podia ter, era chegar no fundo do poço. Que um judeu podia ter, era chegar no fundo do poço, cuidando de porcos, que era um animal imundo, que era desprezível na cultura deles. Então, o mais fundo do poço ele chegou. E aí eu quero perguntar para você, o que é para você chegar ao fundo do poço? O que é para você chegar ao fundo do poço? Aquele jovem só pôde parar, pensar, analisar, quando de fato ele viu, olha, não tem mais o que descer. Começou a descer, perdeu todos os bens, perdeu toda a riqueza, todo o dinheiro que ele saiu achando que aquilo ia durar a vida toda, gastou, farriou, e agora veio a fome. E ele não tinha dinheiro para comprar o alimento para o seu sustento. Foi trabalhar para cuidar de um emprego mais desprezível, que era cuidar de porcos. E ele chegou ao fundo do poço. E eu volto a perguntar para você, você já chegou no fundo do poço? Ou o que é para você chegar ao fundo do poço? Talvez você que esteja me ouvindo aí, talvez você esteja nessa situação. O que é o fundo do poço para você? Talvez vícios. Eu não consigo largar esse vício. Um vício levou ao outro e eu comecei a descer e hoje eu estou com vícios pesados, crack, drogas pesadas, eu não consigo mais sair, eu estou no fundo do poço, não tem mais solução para mim. Talvez o fundo do poço para você seja pornografia. Eu entrei nesse caminho, não consigo sair, achava que isso me trazia prazer, cada vez mais estou afundando. O que é o fundo do poço para você? Talvez para alguns possa ser também a destruição do lar, através das suas más atitudes, administração, farra, desleixo com a vida, você esbanjou a vida, esbanjou os seus recursos que você tinha e acabou com a sua família. Perdi a esposa, meus filhos não querem mais saber de mim. Eu conheço, infelizmente, pessoas assim. E a gente aconselha, a gente fala, a gente ora,
mas a pessoa está lá no fundo do poço e às vezes a pessoa não quer sair do fundo do poço. O que é então para você estar no fundo do poço? Perdi emprego, não consigo mais uma posição, não consigo mais me realocar no mercado de trabalho, já faz algum tempo e eu acho que não tenho mais saída, estou no fundo do poço. Para aquele jovem, era comer a comida dos porcos, era desprezível. Então, que caminho você está trilhando hoje, meu irmão? Que caminho você te levou ao fundo do poço? Que caminho você tomou que te levou ao fundo do poço? Nós falamos no início que há caminhos para o homem que parecem caminhos de prosperidade, caminhos bons, mas o futuro deles, no fim deles, é a morte. Que caminho você levou para chegar no fundo do poço? Ou talvez você ainda não esteja no fundo do poço, mas está a caminho de chegar lá. É parar para pensar, para analisar. Mas é importante essa história aqui, porque este jovem que tinha tudo, saiu da casa do pai, onde tinha todo o conforto, ele tinha uma herança ali, ele pediu antecipado, mas ele tinha uma herança, ele tinha segurança, ele tinha amor do pai, ele tinha proteção, ele tinha pessoas que estavam ao seu serviço, porque ele era o filho do dono daquela fazenda. E agora ele começa a refletir, pai, os empregados do meu pai têm comida em abundância e eu aqui estou padecendo e comendo, querendo comer a comida do animal mais imundo, do porco. Então ele estava realmente se sentindo desta forma. Só que quando a gente chega no fim do poço, é importante a gente aprender com esse moço que esbanjou toda a sua fortuna, toda a sua herança. Mas ele refletiu e tomou uma decisão. Aqui vai a importância de nós aplicarmos na nossa vida essa decisão. No fundo do poço, não tem mais onde descer. Então a gente tem que tomar uma decisão, tem que refletir e tomar uma decisão. Está lá no versículo 17 e 19, ele parou, pensou, falou, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou chegar lá diante do meu pai e falar, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um empregado, mas me deixa ficar aqui, na casa do Senhor. Ele tomou uma decisão. Eu não sou digno de voltar lá como um filho, porque eu perdi tudo, eu achei que eu sozinho poderia me virar, com o dinheiro que eu tive na minha mão, eu achei que eu podia fazer grandes coisas, agora eu perdi tudo e não tenho coragem para encarar meu pai. Mas eu sei, a única saída é voltar para a casa do meu pai. Não dá para continuar nessa situação, no fundo do poço como estou, eu vou voltar para a casa do pai. E ele tomou uma decisão. Essa decisão é muito importante. Nós temos que reconhecer que nós erramos, que nós tomamos um caminho errado. O duro é que muitas pessoas são orgulhosas e não reconhecem. Não, eu tenho um vício e eu largo a hora que eu quero. Não larga. Sabe por que não larga? Porque não consegue. Não, enquanto a pessoa não se conscientizar que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que precisa voltar aos braços do pai, na casa do pai, ela vai cada vez mais descendo. Ela acha até que não está no fundo do poço, que tem mais para descer e vai descendo, até se perder totalmente. Caminhos de morte. Então, meu irmão, se você está me ouvindo, ou você conhece alguém que precisa sair do fundo do poço, passa essa mensagem, para que a pessoa tenha, nesse momento, se sentindo um nada, se sentindo, desprezado pela sociedade, pela família até, porque perdeu tudo, tem que parar, refletir e reconhecer que pecou, que errou, e reconhecer que precisa se reconciliar com o Pai, precisa voltar na presença do Pai, precisa acertar as contas com o Pai, e o Pai vai te receber, como nós conhecemos a história. O Pai ao longe, foi o Pai que avistou o Filho, e o Pai recebeu de braços abertos. Não tenha medo de Deus, Deus não vai te punir se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não vai te desprezar, mas tome uma decisão, reflita e chegue a esta decisão, que eu preciso mudar dessa situação. E Deus espera que você realmente mude. Ele resiste aos soberbos. Ele resiste, Deus resiste aos soberbos e se agrada dos humildes. Seja humilde perante o Senhor. Senhor, eu errei, eu pequei. Eu não tenho condições, mas eu quero, eu desejo muito que o Senhor me tire dessa situação, desse fundo do poço. Você se encontra talvez nessa situação e precisa reconhecer que não dá para se esconder de Deus. Sabe por que não dá para se esconder de Deus? Porque não tem aonde a gente possa se esconder. Deus está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. E como eu falei, ao soberbo, ele resiste aos soberbos, mas ele se agrada daqueles humildes de coração. Lá no Salmo 51,
Davi, que estava naquela situação de tristeza, porque aquele momento que ele havia adulterado com Betseba e depois ainda mandado o seu marido para a frente da batalha para que ele fosse morto, e depois aquele filho que nasceu, né, ele tomou Betseba depois da morte do seu marido com a sua esposa, e depois aquele filho morreu, ele estava naquela angústia, se sentindo mal, e isto levou um tempo, e aí ele escreve lá no Salmo 51, e ele fala assim, os sacrifícios, 51, 16 e 17, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não adianta eu oferecer sacrifícios, holocaustos, ofertas, se o meu coração está endurecido, se eu não reconheço que eu preciso do amor de Deus, de me reconciliar, de voltar para a casa do Pai. E aí, quando nós reconhecemos um coração contrito, arrependido, reconhecido que está distante do Senhor, da presença do Senhor, Deus não despreza. Então, se você se encontra de alguma forma assim, tem que ter esse coração contrito, arrependido, pedir perdão. Começa aqui, a atitude começa dentro de você. E não adianta achar que você dá para se esconder de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde. Olha, eu quero me isolar, eu quero ficar aqui, eu quero morrer sozinho. Não, está muito enganado, meu irmão. Você pode ter a sua vida restaurada, precisa dar o primeiro passo, reconhecer que o Pai está te aguardando, que você precisa voltar para a casa do Pai. E lá no Salmo 139, né, ele fala vários versículos, para onde poderei escapar da tua presença, do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Ele fala, se eu subir nos céus, tu lá estás. Se eu colocar a minha cama lá no céu, Hades, no inferno, lá o Senhor também está. Então não dá. Se eu achar que as trevas vão me encobrir, as trevas se tornarão luz diante de ti, porque onde Deus está, tudo é claro. Então não dá para se esconder. Se você está se escondendo atrás de algum vício, se escondendo atrás de alguma situação desonrosa, acerte, tome atitude, reconheça que errou, reconheça que tomou um caminho errado, peça perdão, tenha um coração contrito, arrependido e volte na presença do Senhor. E Deus não vai te desprezar, Deus não vai te punir, Deus não vai retribuir mediante aquilo que nós fizemos. O pai aqui na história não pegou o filho e falou, filho, você gastou tudo que eu te dei, né? Agora você não quer nem ver, não quer nem te ver. Vai lá, trabalha lá como empregado, nem olha para mim, nem pise dentro de casa. Não foi esse o comportamento do pai. Pelo contrário, foi lá, abraçou, beijou, mandou colocar uma roupa nova, sandálias, um anel, fez com que aquela festa acontecesse, matando lá aquele boi cevado, para que pudesse se alegrar com o filho. Esta é a alegria do pai, quando um filho volta ao seu convívio, volta debaixo das suas poderosas mãos, volta a ter comunhão íntima com ele. Então o Pai está te aguardando, não tenha medo, não tenha receio. Muitas vezes a gente pensa, eu não faria isso, eu me vingaria, eu mostraria para ele que agora ele tem que aprender uma lição. Nós temos às vezes um coração vingativo, mas Deus não tem assim, Deus não age conforme nós agimos. Deus tem um amor maravilhoso. Então voltar para a casa do Pai é voltar a ter um relacionamento com Deus. Está faltando aí aquele relacionamento? Não está tendo forças para orar? Precisa se esforçar. Ore lá no íntimo, às vezes palavras podem não sair, mas o pensamento você está pensando no Pai e o Pai está ouvindo, está sondando o seu coração. Então volte, né? Tem que ter essa atitude de mudança de vida, passando a ser bênção onde estiver. E aí, tá difícil, né, no lar, as pessoas não estão te compreendendo, se achegue ao Pai, tenha novamente um relacionamento com o Pai, a tua vida começa a passar por um processo de transformação, de mudança. Por que mudança? Aquela tristeza, aquela amargura, aquela angústia, aquele peso em cima de você vai lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Então volte a ter um relacionamento com o Pai. Volte para a casa do Pai. Fique lá. Lá é um lugar seguro, um lugar onde nós temos um refúgio, é um rochedo, é uma casa onde nós podemos descansar, porque está bem protegida. Então, passa
passe a ter esse relacionamento. Pensamos muitas vezes que não temos saída porque pecamos e que Deus não vai nos perdoar, não é? Aquilo que eu falei. A gente acha que Deus ele vai se vingar pelo fato de nós abandonarmos o seu caminho. Não, Deus é maravilhoso. Ele sempre estará de braços abertos. Então, não tenha medo de Deus. Confie no grande amor de Deus para com cada um de nós. Ele está sempre, 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 sempre de braços abertos. E aí vamos falar, e ele recebeu aquele filho, né? Como nós falamos aqui, recebeu gostoso aquele filho. E aí fizeram um banquete, uma festa. E eu posso imaginar numa fazenda, né? Aquela festa, cantorias, músicas e pessoas se alegrando, dando risada. E é um momento gostoso na casa do Pai. É assim que nós temos que pensar. Eu vou na casa do Pai para servi-lo, para adorá-lo, para reconhecer o seu grande amor. Então não vai na casa do Pai de uma forma obrigatória. Eu tenho que ir para a igreja, todo fim de semana eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar aula, eu tenho que tocar, eu tenho que ensinar, eu tenho que ser um diácono, diaconisa. Não vá assim na casa do Pai. E aí a gente aprende uma lição com aquele filho mais velho. Olha lá, 25 a 32. Eu quero até ler esse pedacinho que nós não havíamos lido ainda. Enquanto isso, a festa estava acontecendo, todos estavam se alegrando, porque aquele filho que estava perdido, né? Como fala lá no versículo 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Estava perdido, mas ele foi achado, ele voltou para a casa do Pai. Vamos restaurá-lo. E aí, dando sequência, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouvindo a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Estou na casa do pai. Quem tem essa postura de falar que está trabalhando como escravo na casa do pai, é porque não está fazendo as coisas com prazer, com alegria. Está indo forçosamente, está fazendo aquilo com uma amargura no coração, não com prazer. Ele era o herdeiro, ele tinha 2 partes daquela fazenda, o seu irmão perdeu a parte dele, mas ele tinha 2 partes daquela fazenda, e ele achava que ele era um escravo. Ele estava debaixo, dia a dia, da proteção do pai. O seu irmão mais novo experimentou o que é estar fora da casa do pai. Mas a forma com que ele fazia as coisas, e é isto que eu quero passar para você, como que nós temos servido ao Senhor. Como eu tenho ido na casa do pai e tenho me apresentado diante dele, com alegria ou com um coração, sabe, assim, forçado. É como que aquela pessoa vai porque ela precisa ir, se ela não for, o que vão pensar de mim? Não vai, se é para ir desse jeito, não vai para a casa do pai. Nós temos que ir com alegria, porque nós temos muitos motivos de gratidão. Então vá com muita alegria para adorar ao Senhor, porque o fôlego da vida é Ele que dá. Se Ele tirar o nosso fôlego da vida, nós perecemos na mesma hora. Os bens que você conquistou, foi Ele quem deu. A saúde que você tem, foi Ele que te dá também. Ele que coloca, né, na frente de você as bênçãos. Ele que aplana o seu caminho diariamente. Então, este jovem mais velho, aprendemos uma lição. E que Deus estava agora, né? Jesus, melhor dizendo, estava agora falando esta parábola, principalmente para os escribas e fariseus, que achavam que Jesus não tinha que se assentar e comer com os pobres, com os pecadores. E é sobre esse comportamento daqueles escribas e fariseus que Jesus estava agora mostrando nessa parábola a forma com que eles serviam a Deus. Holocaustos, orações prolongadas, mas o coração longe. Não estavam fazendo de coração, com amor. Estavam lá como se obrigados a cumprir aquele papel. Isto não agrada a Deus. Não seja obrigado a fazer. Como a palavra fala, né? Quando você vai ofertar, por exemplo, não dê por necessidade, nem por obrigação, porque Deus se alegra, se agrada daquele que dá com alegria. O teu trabalho, não dê por obrigação, não dê por, sabe, assim, um peso que estou fazendo. Faça com amor e as recompensas certamente virão sobre a sua vida, porque Deus tem
muito, muito para nos recompensar. Então ele se sentia aqui como escravo. Olha, eu estou trabalhando aqui há tantos anos como escravo. Como que o pai tratava aquele filho como escravo? Ele se sentia, ele fazia as coisas dessa forma. Então, como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, né, meu irmão, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, oh, como você está enganado. Meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Eu estou sempre aqui ao teu lado, você vive num ambiente de paz, você tem todas as condições de fazer o que você quer, você não é um escravo, você é livre. Você está se sentindo escravo porque está fazendo as coisas de mau gosto ou achando que você é obrigado a fazer, você é dono de tudo isso, você é o herdeiro, duas partes é tua. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então Jesus estava com esta parábola e também com a parábola da ovelha perdida e das 10 dracmas, a dracma perdida, mostrando a importância de resgatar aquele perdido. Estava dando uma lição aqui para os escribas e fariseus, que aquele filho perdido, sim, merecia e precisava do carinho do pai, do aconchego do pai, do abraçar do pai. E esta informação é muito importante para nós hoje. Nunca se sinta obrigado a fazer nada, pelo contrário, faça com muita alegria, porque nós temos muitos motivos de gratidão ao Senhor. Deus deseja reconciliar a todos. Ele precisava reconciliar os dois filhos. Aquele filho que tomou atitude precipitada, pediu a herança antecipada, esbanjou e gastou tudo, e também reconciliar aquele filho que estava trabalhando de uma forma amargurada, se sentindo um escravo, não dono, mas um escravo. Meu irmão, nós hoje somos herdeiros, co-herdeiros através de Jesus. Nós temos uma herança maravilhosa, que é os céus, que é os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém. Por que então não caminharmos? Esse caminho sim leva à eternidade com alegria. Porque achar que ter que ir para a igreja é um peso, ter que louvar é um peso, ter que ler a palavra dá sono. Faça com alegria, se alimentando da palavra. Você está no caminho certo, você está indo rumo à cidade santa, a nova Jerusalém. Você é herdeiro. E aqui nós podemos ver com esta parábola, Deus tratando também com os dois filhos, né? Aquele pai tratando com os dois filhos. Deus quer se reconciliar com todos nós. Aquele que se acha muito importante, que se acha acima da média, e aquele que se sente tão desprezível, tão desprezado, e Deus quer também que ele volte à casa do Pai. Você está longe da casa do Pai? Quanto tempo, talvez, você não tem tido um relacionamento com Deus? Quanto tempo, talvez, faz com que você não faça uma oração de arrependimento, pedindo perdão, que você não se ajoelha perante o Senhor, que você não lê a palavra e antes de ler, faça aquela pequena oração, Senhor, fala comigo através dessa palavra. Quanto tempo faz que você não faz isso? Quanto tempo faz que você não sente a palavra tocar no seu coração? Quanto tempo faz que você não vai, de fato, fisicamente, à casa do Pai para prestar o louvor e adoração? O Pai, ele quer relacionamento. E onde nós podemos ter a comunhão? É com os nossos irmãos. Eu estou em casa, estou assistindo a live, só estou em casa, aqui eu estou longe, estou protegido. Será que longe da casa do Pai você está protegido? Lá na igreja, lá na casa do Pai, lá nós estamos protegidos. Lá a palavra é pregada, a bênção é ordenada, a paz do Senhor é dada, porque nós ministramos a bênção apostólica, isto é palavra, e também saímos de lá alegres, porque juntos participamos de um culto em memória do Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é soberano na minha vida. Então não deixe de ir à casa do Pai, não deixe de voltar à casa do Pai, caso você esteja distante. Volte para a casa do Pai, não fique longe. Talvez estejamos achando que a casa do Pai não é para mim, porque eu não sou merecedor.
como aquele filho tomou uma atitude, uma posição. Olha, eu não sou merecedor, mas eu vou encarar essa situação. Eu vou encarar de frente a frente com meu pai. E não tenha medo, como eu já falei de Deus. Deus sempre, sempre, sempre estará de braços abertos para te receber. Reflita, volte à casa do Pai, volte a ter esse relacionamento com Deus. Não fique distante. O mundo não tem nada para te oferecer. Ele sonda os nossos corações. Não resista, entregue-se a Ele, deixe Ele fazer uma obra restauradora na sua vida. Espero que o Espírito Santo possa completar aquilo que eu não falei, mas leia com mais cuidado essas referências, que está todo no capítulo 15 de Lucas 15. Todo o capítulo 15 vai contar as 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho pródigo. E mastigue, rumine esta palavra, guarde ao seu coração, reflita aonde eu me encaixo aqui, o que atitude eu preciso tomar para voltar para a casa do Pai. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta palavra. Nós te agradecemos pelo fato de sabermos que o Senhor estará sempre de braços abertos para nos receber. Somos falhos, somos pecadores, nos distanciamos, tomamos caminhos que, ao nosso ver, são caminhos bons, caminhos tranquilos, caminhos prósperos, mas muitos deles nos levarão à morte. Mas o Senhor sempre nos dará uma segunda chance, uma oportunidade para voltarmos à casa do Pai. Perdoa-nos, ó Pai, portanto, por todas as nossas falhas, transgressões, aquilo que falamos, pensamos, como agimos. Limpa-nos, Senhor, de toda impureza. Reconhecemos que precisamos do Teu amor a cada dia. Precisamos da Tua proteção. Precisamos desse relacionamento diário e constante contigo. Fala com cada um que está me ouvindo. Nesta noite eu te peço, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão enfermos também. Muitos estão padecendo em hospitais, em lares, se convalescendo das suas enfermidades, e nós oramos, Senhor, e clamamos e suplicamos para que essas vidas tenham um renovo, tenham a força, tenham a saúde que só o Senhor pode dar, porque o Senhor é um médico dos médicos que tem todo o poder para nos curar e restaurar. Oramos pela nossa nação, Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos isso com fé, com convicção, sabendo que o Senhor é Deus, que ama esta nação. Abre os olhos de cada um de nós para termos discernimento espiritual e ajuda-nos a, juntos, buscarmos a Tua face. Sara esta nação, Senhor, perdoe o pecado desta nação, converte esta nação aos Teus pés, é o nosso pedido, e abençoe esta nação, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa ter uma semana abençoada com o Senhor Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém que está com você aí. Diga a ele, eu te amo em Cristo Jesus. Boa semana.